Olá, pessoal, sejam bem-vindos, viu? A nossa live hoje especial. Ó, o Oswaldo já tá por aí, já tá na área. Já já tô chamando. Vamos lá, vou convidar. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Gleice. É um prazer estar aqui com você. Vamos conversar sobre coisas importantes, porque precisamos conversar sobre essas coisas. Certeza, Oswaldo, muito bem, verdade mesmo. Então, gente, deixa eu apresentar, né, Oswaldo Rodrigues Júnior, psicoterapeuta sexual e de casais, né, do Instituto Paulista de Sexualidade. Ele é autor de mais de 50 livros, tanto aqui no Brasil quanto fora. O cara é o cara. Ô, Oswaldo, eu quero agradecer a você, né, mais uma vez, assim, por você ter aceitado participar aqui dessa live com a gente para falar desse tema tão especial. Uma coisa que eu sempre falo aqui no perfil é que, assim, eu tento trazer sempre conteúdo de muita qualidade. Amo esse tema da sexualidade, de casais e tal, e, assim, eu prezo muito por isso, entendeu? Então, nada melhor do que falar com um especialista como você, entendeu? Para tirar essas dúvidas. Muita gente tem me procurado para falar sobre isso, que tem passado por esse problema. E, assim, achei muito relevante e quero mais uma vez lhe agradecer. Viu? Bom, eu acho que a nossa participação, se não fizermos alguma coisa, alguém faz. Se eu acredito no que eu falo, porque eu procuro fazer uma fala a partir de ciência, se eu não fizer isso, alguém vai falar de opinião. E eu acho que de opinião o mundo está cheio. Cada um tem a sua. E sim, eu quero falar com você aqui sobre outra coisa, que não é uma mera opinião, são compreensões do que a psicologia tem do que se chame de pornografia, do que fazer sobre isso, o que é vício, o que os casais fazem, deixam de fazer, eu acho ótimo. Ótimo mesmo. Então vamos começar. Ok. Vamos começar já assim, já entrando mesmo no assunto. O que é vício? O que é considerado? Porque assim, muita gente entende como só associa, no caso, a álcool, drogas, e esquece que existem outras formas de vícios, outros tipos, né? Então, Tá. assim, fale um pouquinho sobre isso para a gente já entrar no clima. Então vamos pensar um pouquinho. É, se eu considerar os valores morais da nossa cultura e de cada um e de cada casal, o valor moral pode apontar para determinado tipo de uso de algum fator, de alguma situação, de uma maneira que pode ser valorizada negativamente pelo valor ético que a pessoa tenha. Então, cada um de nós tem valores éticos importantes que nos conduz o nosso comportamento. Alguns valores são desenvolvidos a partir de nós mesmos e desenvolvido a partir de nós tem uma finalidade e uma função. Nos ajudar a lidar com a realidade, nos ajudar a lidar com o mundo. Outros valores são assumidos da cultura. Nós pegamos esse valor e assumimos como sendo nossos e defendemos o valor. E essa defesa de valor é uma coisa que pode ser complicada, porque eu posso estar defendendo algo que nem me interessa de fato. As culturas têm valores variados por finalidades variadas. Uma boa parte desses valores relacionados a sexo, eles são bastante dúbios e eles têm alguns objetivos de fazer as pessoas, vamos dizer, gastar mais tempo falando de sexo do que tendo uma atividade sexual produtiva. Quando se fala de pornografia, a primeira coisa que me surge é que nossa cultura tem uma preocupação muito grande sobre como é que a outra pessoa se erotiza. Porque, veja, se eu for valorizar o meu eu, a minha experiência, a minha opinião, eu vou olhar para o outro e pensar o que o outro faz e fala e é diferente do que eu
faço e falo, o outro está errado, porque eu tenho que estar certo. A pornografia vai muito por aí. Afinal de contas, as experiências, as vivências sexuais que cada um de nós tem desde que nascemos, isso significa que isso vai além do genital, elas são muito individualizadas. Elas são individualizadas por quê? O nosso corpo, biologicamente, traz possibilidades e limites. Limites, até mesmo, por exemplo, nós temos uma capacidade de limite sobre estímulo do corpo. Então, se eu pego o meu corpo e faço um estímulo e aqui está agradável, e se eu repito esse estímulo durante alguns minutos, daqui a pouco eu não sinto mais nada aqui. Ou seja, meu corpo tem limites, mas também tem possibilidades. Eu posso sentir prazeres em várias partes do corpo. Mas nós vivemos numa cultura que diz que, por exemplo, nós temos zonas erógenas. Isso significa que as outras partes não servem. Mas se alguém chegar dizendo que sente alguma coisa em outra parte, tipo, essa pessoa está errada, isso é pornográfico. Pornográfico significa algo valorizado em termos do que seria de prostituta, de prostituição, de algo que então, é valorizado na nossa cultura de maneira negativa. Então, de novo, o meu corpo tem possibilidades. Na minha vida pessoal, dentro das possibilidades do meu corpo com o qual nasci, inclusive eu tenho possibilidades e limites diferentes de outras pessoas, eu também vou ter atividades, então vou ter vivências que são sedimentadas, uma atrás da outra, que podem me levar para sentir algumas coisas e não sentir outras. Valorizar algumas coisas e querer repetir essas coisas e nem saber das outras. Isso é importante para sexo, porque sexo não é aprendido pedagogicamente. Nós aprendemos a escrever pedagogicamente. Então todos nós aprendemos a escrever português nas escolas no Brasil. Ponto. E veja, nós temos traços até de escrever manuscrito de maneira bastante semelhante. E que mais? O que tem além do eu aprendo sozinho o sexo? Aí tem as regras culturais. E o grande conflito na história da pornografia vem das regras culturais e o que eu aprendo individualmente. Eu não aprendi na nossa cultura como é que se deve fazer. Biologicamente falando, ou seja, estimulando o meu corpo. Mas a regra vem pela cultura e diz que isso pode, aquilo não pode. Aí eu vou ouvindo e entro em conflitos, porque aquilo eu sei que eu gosto. Como é que eu faço para repetir isso? Aí vem a história da pornografia. Pornográfico é o erótico do outro. Essa frase já tem uns 120 anos. Quando a pornografia passou a ser importante para definir que aquilo deve ser problema, isso deve ser patologia, isso deve ser doença mental, isso deve ser uma degeneração neurológica. Era assim que era explicado, então, há 120 anos. Hoje, nós temos que compreender qual é a função disso que se chama pornografia numa pessoa ou num casal. Porque se esta pornografia, esta coisa, tiver uma função de conduzir a uma erotização desta pessoa ou do casal, e isso não for ruim para essas pessoas envolvidas e para ninguém mais, eu vou dizer, caramba, isso não deve ser problema. Mas alguém podia me perguntar, mas o que vai ser então? Como é que nós vamos classificar algo que seja um problema para a pessoa, ou para o casal, ou para a família dele? Se eu imaginar uma pessoa que me conte, e eu já ouvi pessoas assim, me contasse assim, sabe o que é? É que eu gosto de ver vídeos no computador, eu passo de 2 a 4 horas por dia. Aí eu olhei e perguntei, todos os dias? Todos os dias, mas assim, é bem na hora que assim, minha mulher vai pôr as crianças para dormir, depois ela vai para o quarto dormir, aí eu fico lá no escritório, eu digo para ela que eu estou preparando aulas. Eu ouvi isso de alguém, e alguém importante. Eu torno a dizer, é alguém importante. Eu o admiro profissionalmente. Mas só que ele gastava de 2 a 4 horas por dia. Num dia de 24 horas. Isso é pesado. Muito pesado. Ainda assim, podíamos dizer, mas isso prejudicou ele profissionalmente? Então, profissionalmente não. Mas qual era a queixa do casal? O casal tinha queixas de não ter atividades sexuais. Mas ele tinha atividades sexuais. Ele passava de 2 a 4 horas conectado vendo pornografia.
Ah, E isso é um grande alguém. problema, Oswaldo, porque assim, quando entra essa pornografia no casamento, né? Então, assim, já Pois é, entrou como se a relação dos dois saísse pela outra porta, entendeu? Então, assim, pois é, porque existia a queixa dela, em que ela, então, olha, ela se deitava lá, assim, tipo, daqui a pouco ele vem. Ah, ele está preparando aula, estudando, ah, puxa vida. E os dias iam se passando. A questão é, ele fazia isso com que finalidade? Qual era a utilidade disso para ele? Veja, quando nós podemos perceber que a pessoa busca em atividades assim alguma utilidade para sentir-se bem, sentir-se aliviado, eliminar tensões do dia a dia, eu me preocupo, porque devem existir algumas formas também que sejam construtivas para nós conseguirmos um relaxamento, bem-estar. Porque nós estamos apontando que existe uma coisa que liga duas pessoas, certo? Ah, ele já tinha história desde antes da internet com pornografia. E era problema antes? Sozinho nunca. Na primeira fase do casamento dele, também não era. Começou a ser quando apareceu a internet na vida do casal. Veja, eu posso compreender que algumas pessoas podem, então, fazer uso do que se chama de pornografia com finalidades, então, para relaxar, para se aliviar de tensões do dia a dia. Muitas vezes, tensões vindas do trabalho. Também posso perceber que algumas pessoas vão procurar como uma fuga, porque não conseguem lidar com o relacionamento interpessoal. Tem problemas no relacionamento interpessoal, problemas, vamos dizer assim, tem compreensões do que quer que aconteça e não quer que algumas coisas aconteçam. Pode buscar o que se chama de pornografia. a questão da fuga que você falou também se associa a algumas disfunções, né? No caso, uma pessoa, um cara, por exemplo, que Hum, sofre com ejaculação precoce, às vezes ele quer entrar por veja, exemplo, chegar para ter uma relação sexual, mas antes hum, precisa satisfazer. Então, ou certo, Gleison, mas, deixa de fazer com medo, né? mas tenho que te avisar que assim, um a cada dois homens que ejacula muito rápido, está dando de ombros para isso, ou seja, não sofre. Quer dizer, Mas sim, se evita ele aquela, né? Evita, às vezes, um a dar cada dois não, um a cada dois não. Um a cada dois coloca a culpa na outra pessoa, porque a outra pessoa que não conseguiu, o problema é dela. Os homens somos particularmente construídos para considerarmos que nós estamos fazendo a coisa certa e que nós sabemos as regras. Nós não somos construídos socialmente para compreender a regra dividida. sim, Isso se torna complicado no sexo, com porque certeza. se o sexo não for aprendido socialmente, pedagogicamente, ou seja, todo mundo sabe fazer a mesma coisa, então este homem pode achar que o que ele sabe fazer é maravilha. Não, tá tudo certo, deixa assim mesmo. E muitas vezes é isso que vai atrapalhar relacionamentos, porque ele considera que aquilo é o bom. Tá certo que existe uma outra coisa também extremamente importante na nossa cultura, principalmente para os homens. Veja, nós vamos usar pornografia ou ter acesso à pornografia tão cedo quanto seja possível. Há algum tempo atrás eu estava ouvindo um casal discutir sobre dar um iPhone de último modelo para o filho de 7 anos. Eu olhei e pensei, por que vocês vão dar um iPhone de último modelo para uma criança de 7 anos? Porque ele pode precisar. Ele pode precisar o quê num iPhone de última geração? Porque assim, eu não consigo usar no meu dia, eu não consigo usar todas as possibilidades. Uma criança de 7 anos vai usar o quê? Ele Mas sabe ele fazer pode. o que deve fazer para estar no telefone, né? Infelizmente. Então, mas se ele já tem e tem todos os acessos possíveis, mais cedo ou mais tarde ele descobre como encontrar informação sexual. Veja, informação sexual é uma coisa. É, se chegar a vídeos e filmes e material pornográfico, isso não é tão difícil de achar. De jeito nenhum. Às vezes Pois é. até mexendo no telefone dos pais, de repente um vídeo que o pai recebeu, a mãe recebeu, tá ali, ó, facinho na galeria.
Então, esse é um outro costume que permite. Não, meu filho não tem um iPhone, não tem um iPad. Mas aí a gente vê o filho chegar, perguntar qualquer coisa, e nós estamos conversando com o adulto pega, dá o telefone para a criança, tipo, vai jogar ali sentado, daqui a pouco a gente vai lá. Ele abre o Zap do pai, clica ali e tipo vê um vídeo que mandaram no grupinho dele. Aliás, eu vou contar uma coisa para você, assim, eu acho que não, no meu WhatsApp as pessoas não mandam essas coisas. Mas o que eu ouço que as pessoas recebem essas coisas, eu fico assim, gente, caramba, tá. Eu também coloco alguns limites, né? Afinal de contas, assim, olha, eu não uso o WhatsApp para ficar procurando informações, né? Dessas coisas. Veja, se essa criança tem acesso num primeiro momento, ela vai aprender que o sexo é uma forma dela saber o que é o sexo, essa pornografia. Só que aí nós temos vários problemas. A pornografia é feita para ser vendida, para ser consumida. Então, existem produtoras, existem gente que ganha dinheiro com isso. Então tem que produzir uma coisa que seja vendável, que seja consumível. Essa criança vai aprender algo que não é a possibilidade geral de todas as coisas possíveis, que também talvez inclua a pornografia ou as pornografias. Mas ele vai aprender o quê? Vai aprender o que se vende pornograficamente. Isso tem uma série de problemas. Agora eu vou contar uma das coisas que traz problemas para os homens que me procuram no consultório com problemas sexuais. Olha, eu diria que pelo menos 1 a cada 10 homens que me procuram com problema sexual tem uma coçadinha na cabeça e diz assim, então, mas sabe o que é? É que eu tenho vergonha porque eu tenho pênis pequeno. Você já foi a um médico, ele já mediu, já te disse alguma coisa? Eu já fui, mas o urologista disse que é normal. Mas você sabe que eles falam isso para todos os homens, né? Pra gente não encucar. Mas eu sei que assim é pequeno, porque eu vejo nos filmes, eu sempre vi. Então, você sabe que eles contratam homens, para os filmes eles contratam homens que têm pênis muito acima da média? Ah, não, mas eu sei que as mulheres gostam. Você sabe porque você fez alguma pesquisa? Não, agora eu já não falo assim, né? Eu vou ser mais cuidadoso, mas aqui eu vou dizer que eu podia usar o argumento. Você já fez alguma pesquisa assim com as mulheres para saber se elas têm uma preferência por pênis maiores? Você já fez a pesquisa só com as mulheres que te procuraram, com quem você teve relações? Seria outra forma, até bem mais restrita. Não, nunca ninguém me falou assim, obviamente, porque para fazer uma pesquisa científica a gente não sai perguntando para as pessoas amigas. Outra coisa, os homens vão aprender uma série de comportamentos vendo na pornografia. Tá, eles podem encontrar uma outra pessoa que goste daqueles tipos de comportamentos. Talvez também sejam pessoas que aprenderam também atividades sexuais vendo os vídeos. Certo. Pode encontrar algumas. Todas, nunca. Mesmo porque se eu aprendi com a pornografia, encontro uma pessoa que nunca viu pornografia, então, ela já aprendeu a fazer diferente. Agora, eu estou contando que essa pessoa nem tem vício. Eu só estou contando de uma maneira que essa pessoa aprendeu, teve uma educação sexual através de vídeos eróticos, de pornografia, porque não teve família para dar educação sexual. Ponto. E é um outro tema importantíssimo, né? Ou seja, então, se eu não tenho educação sexual na minha família, se a minha família não me dá essa atenção, onde eu vou achar? Então, eu posso achar na pornografia, é onde eu posso encontrar. Aí, eu já tenho relatos aqui, inclusive, nos comentários, que aprendeu a fazer sexo vendo pornografia. É uma coisa muito comum, infelizmente. A gente acaba realmente nesse paradoxo aí, que é difícil, né? É verdade, porque assim, é extremamente mais comum na nossa cultura a gente aprender sobre sexo de formas não organizadas. Como eu disse, assim, se a gente tivesse educação sexual, veja, a educação para a sexualidade tem que ser um mecanismo que também me traga informações, mas que me ajude a compreender como é que eu entendo a informação, como é que são minhas emoções, meus sentimentos, meus afetos, e como é que são os comportamentos sociais relacionados. Então, a educação sexual
também não é aquela coisa de só ensinar doenças ou medo de gravidez, porque também é outro problema sério na nossa cultura historicamente. E muita gente, na verdade, quase todo ninguém, né? Adolescente principalmente, que vai ter acesso a essa informação, não quer só teoria, ele quer saber a prática, quer saber como ele vai poder colocar isso em prática. Mas se ele não tem nenhuma base, não tem nada, aí vai Então, falar mas a gravidez. base é exatamente conversar, discutir com ele como é que Exatamente. são as coisas anexas à sexualidade. Por isso que eu citei, puxa, não é só informação, mas como é que a gente pensa e sente e como é que a gente relaciona com as coisas que a gente já ouviu, percebe, pensa. E falo assim porque de verdade, caramba, tem alguma outra forma de a gente aprender coisas? A escola nos ensina uma série de coisas. E tem um mecanismo pedagógico para ensinar matemática, caramba. Veja, eu sou psicólogo, alguém podia deduzir assim que eu não gosto de matemática. Bom, durante a faculdade eu dava aula particular para os colegas em estatística. Então, assim, significava que eu, de alguma forma, me dava bem, sempre me dei bem com matemática. Mas, assim, então, é, é, talvez porque, assim, eu tivesse tido toda uma carreira na escola, onde todas as vezes que eu acertasse um exercício, um problema de matemática, alguém me desse parabéns, caramba. Então, é fácil aprender assim. Eu, eu associo uma coisa positiva e vou atrás da coisa positiva. Se sexo for associado a coisas negativas, nós vamos ter um monte de problemas. Que aí eu vou olhar as coisas e dizer, puxa, eu não quero isso. Inclusive, né, Oswaldo, se porventura acontecer de a criança ir lá, pegar o celular do pai e ver esses vídeos e ficar aquela curiosidade, eu acho que, inclusive, a postura dos pais realmente não tem que ser de gritar, de tomar o celular, de ligar, e tal, porque justamente a criança fica... Aí é que vai começar a Veja, confusão toda, né? Vai ter essa associação ruim. veja, pode ser, né? Realmente, assim, pode ser. É que depende do grau de intensidade de como esse pai vai reclamar. Essa mãe vai reclamar. Na nossa cultura não é comum nós aprendermos a sermos assertivos. Ser assertivo significa eu coloco o limite, compreendo o que eu estou sentindo, eu não preciso nem elevar a voz, nem brigar, mas eu tenho que colocar limite, tipo, o celular é meu, não pode pegar, essa é uma coisa privativa, e você não pode ver o que está no meu celular. Ah, então eu quero um celular também. Vamos conversar sobre quando é que você vai poder ter um celular. Mas não vai pôr a mão no meu. Essa é uma das formas que um adulto poderia simplesmente colocar limites para a criança. Mas eu estou pensando nessas épocas pandêmicas, a gente trabalhando em casa, então eu pego e deixo o meu computador aberto aqui. Aí eu saio, vou até a cozinha pegar um café. Aí tem uma criança em casa, entra aqui e olha no meu computador. Bom, eu não tenho filhos, não tem ninguém morando em casa, a não ser eu e minha esposa. Isso faz uma coisa importante para a gente. Então, se eu deixar o meu computador aberto aqui, eu sei que só tem uma outra pessoa adulta que pode ver. Só que eu vou te contar, eu tomo todo o cuidado, porque se eu tiver informação de paciente aberto na tela, desculpa, eu fecho o computador, eu não deixo ele aberto nem quando eu vou pegar café. De verdade, eu tenho uma máquina de café aqui na sala, exatamente, não quero nem. Por quê? Porque eu não devo, eu tenho que ter respeito pelas pessoas com quem eu discuto coisas importantes. Mas então, veja, será que as pessoas estão acostumadas a isso? A ter esse cuidado de não deixar uma criança, um filho, olhar no que está fazendo no computador? Ou, não, mas ela está só curiosa, deixa ela ver, ela vai aprender como trabalhar. Vai mesmo? Então nós estamos falando que o limite tem que acontecer em todas as situações. E se tiver que acontecer em todas as situações, puxa, a criança já aprendeu a ter limite. Uma vez um casal estava discutindo na minha frente como é que a criança de 2 anos deveria receber algum limite. Porque a criança estava querendo usar, isso há uns 15 anos, sei lá, não, há uns 10 anos. A criança queria brincar com o reprodutor de Blue, como é que chama? Blu-ray que eles tinham.
Acho que Já não se usa mais porque, afinal de contas, é mais fácil colocar um pendrive na onde seja. Então, assim, eu olhei assim, esse é seu aparelho? Mas ele pode mexer. A criança tem 2 anos? Vem cá, está escrito lá que aquele é um aparelho para uma criança de 2 anos brincar? Não, mas a gente, não, ele pode brincar. Você está querendo que teu filho cresça, assim, com 18 anos, você dá a chave do carro para ele, ele vai andar ali na marginal do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê, aqui em São Paulo, a 150 por hora, porque ele só está brincando de correr de carro em via pública. Não, mas é um aparelho ali. Estava ligado o aparelho? Estava. Então, qual é a sua responsabilidade dele pegar uma criança de 2 anos brincar com um aparelho elétrico ligado? Ou seja, como é que a gente o tempo todo coloca limites? Protegendo. Nós estamos protegendo. Eu não devo deixar uma criança acessar pornografia? Não, porque acessar pornografia se torna um grande problema. Se a criança precisa saber sobre sexo... Oi? Eles já são curiosos por natureza, né? Então, às vezes, até um coleguinha vem, já traz vai lá, veja, acesse isso, veja, dê um jeito de ver. Agora com essas aulas online, que é toda hora ali no computador, no celular, às Pois vezes é. você realmente está ali no estúdio, vai quando vê, já está acessando, entendeu? Por conta desse colega que viu também em casa. É muito Exato, sério, Gleice. realmente. Exato. E então, assim, você está me contando que, assim, as crianças já estão aprendendo a ter aulas no computador, então você tem que tomar cuidado. Que computador ela vai usar? Porque se ela usar o computador que a gente usa e ali tem algum material pornográfico, e olha, material pornográfico pode ser uma série de fotos, nem precisam ser muitas. Material pornográfico pode ser simplesmente o histórico do navegador da internet com acesso àquele clique que abre numa página de coisas eróticas. Nem precisa... Não falamos de exageros. Então, quando eu falava de pornografia é o erótico do outro, vamos pensar que coisas eróticas pra gente podem ser coisas singelas, extremamente singelas. Mas assim, uma criança tendo acesso a isso, compreendendo que isso seria uma forma dele aprender sexo, pensava eu, como é que a gente quer que uma criança aprenda sexo? Que tal a gente começar a prestar atenção sobre o que uma criança pergunta, sobre coisas associadas a sexo? Namoro, relacionamentos afetivos, nascimento de filho, gravidez. Tem uma série de coisas possíveis. Inclusive privacidade do corpo, privacidade de atividades que a gente não faz em público. É? Se essa criança de 4 anos fica mexendo no genital, se for em público, merece ser colocado assim, olha, aqui não, você quer fazer isso, vai lá para o banheiro. Exatamente. Uhum. Dessa maneira, assim, nós temos que arranjar uma forma de ajudar a criança, colocando limites, ensinando como é que nós adultos queremos que ela aprenda coisas, sabendo que ela vai procurar. Sabendo que ela vai procurar significa, então, se você não responder, ela procura. Ela acha. E se ela achar a coisa que você não quer, você é o responsável. Sim. Por isso é importante nós conversarmos sobre sexo com crianças e adolescentes. E eu sei que não é uma tarefa fácil. Não é mesmo. Eu só trabalho com adultos. Eu sei que... Principalmente quando esses pais foram pessoas que também não tiveram essa educação sexual. Então, aí é que o negócio pega, né? Então, assim, você quer fazer o seu melhor, mas às vezes você já carrega ali um Claro! histórico que é muito difícil, entendeu? Então, assim, realmente a gente tem que estar conscientizando mesmo, né? Porque a educação sexual realmente é tão para os pais também. Verdade. Você está me falando algo especialmente importante aí. Afinal de contas, é exatamente assim que acontece. Ou seja, como é que a gente vai ensinar se a gente não aprendeu? Então, adultos precisam aprender. E o que o adulto faz, então, com essa história da pornografia? Olha, que tal procurar aprender sobre sexo? Tá? Você podia dizer assim, e nós da área da psicologia, né, nós profissionais da psicologia, a gente também não deveria estar procurando aprender sobre coisas sexuais? Sim. Caramba, esse é um problema, não é? Porque muitas vezes nós da psicologia não procuramos coisas sobre a sexualidade.
Já aproveito, olha só. Terapia da Sexualidade. Esse é um livro que nós publicamos pela editora Zagodoni, e assim, uma série de coisas para profissionais, para psicólogos. Caramba! Legal. Mas então nós da psicologia precisávamos também para ajudar os nossos pacientes a minimamente poderem falar sobre sexo. Veja, se você me perguntasse, eu pudesse responder sobre as pessoas que me procuraram para tratamento de questões de dificuldades, de disfunções sexuais, qual é a chance dessa pessoa já ter passado por algum psicólogo? 50%. Poxa, mas não deu certo? Bom, não é incomum eu ouvir esses pacientes me dizerem assim, bom, eu fiz terapia lá, me ajudou bastante, tá? Resolvemos uma série de coisas, mas eu queria falar sobre sexo, meu terapeuta anterior nunca falou sobre sexo. Nunca falou, mas nunca perguntou. Porque veja, se você procurou com a finalidade de resolver um problema sexual, se você não falou, tá, já é um problema. Mas o teu terapeuta nunca perguntou, porque assim, eu vou perguntar, numa primeira consulta, eu vou tentar perguntar sobre todas as áreas da vida dessa pessoa. Religião, família, atividades físicas, cuidado com saúde, trabalho, hobbies, lazer, vida sexual. Esse ser complexo, né? Não é só restrito a problemas e tal, né? É complicado. Porque assim, na Verdade. própria faculdade, assim, infelizmente, os profissionais já quando saem de lá, na verdade, o conteúdo que se tem de sexualidade é muito pouco. Às vezes você tem Então, uma disciplina, ou se você não verdade, se especializa, você não tem contato com isso. Então, verdade. já começa de lá. Aí eu fico pensando, qualquer adulto na qualidade de pais, como é que fazem? Então, tem alguém que já postou um questionamento aí que diz assim, né? Então, nós estamos esperando o filho ter uma determinada idade. Não tem idade para ensinar sobre sexo. Aliás, se a criança de 5 anos ainda não perguntou, é porque ela já sabe que não pode perguntar para vocês. Então ela vai procurar outro caminho. Então E comecem a olha que falar. isso, pode falar. Comecem a falar, porque ela vai achar outro caminho. Com certeza. E A aqui maior também fonte... tem um comentário, Oswaldo, que Sim, é justamente falando da filha do sexo feminino, que isso, que é mais isso. difícil abordar o assunto, né? Para os pais Na se torna verdade, mais não difícil. deveria ser isso, entendeu? Não deveria ser. Não Não deveria deveria ser. ser. Ai, mas para os pais é mais difícil. Por quê? Você acha, então, esses pais... Agora eu estou pensando numa coisa que acontece com a maior parte dos pais. Quer dizer que se a gente falar de sexo para os filhos, eles vão sair por aí fazendo sexo? É esse o medo que a gente tem? E eu vou dizer assim, então, se podemos falar de sexo com os filhos, eu vou contar para vocês que é mais provável que os filhos procurem sexo só mais tarde. Veja, agora você um pouquinho mordaz. Quando já começamos a falar de sexo mais cedo, na verdade, ao respondermos coisas que as crianças estão perguntando ao longo dos anos e sempre que a criança perguntar, já que ela não precisa mais perguntar, ela não precisa procurar outros lugares, nós estamos de verdade fazendo uma repressão sexual que é chamada de positiva, porque a gente está dirigindo. Ah, então é melhor do que brigar com a criança? 10.000 vezes. As situações onde se usou essa abordagem de educação sexual, de fornecer informação na medida que a criança vai perguntando, mas ao longo de toda a vida, a criança começou a falar, tem idade, começou a falar, ela pode começar a perguntar coisas. Se a gente já começar a responder, é mais provável que a gente tenha essa criança, essa adolescente, jovem, adulto, começando a vida sexual mais tarde que os outros. Não é porque não, a gente está reprimindo, ela não vai procurar sexo. Vai, mas ela já sabe que assim, ela tem que... ela vai procurar situações que sejam mais controladas, que protejam mais, que não tragam problemas de saúde, não vai se entregar na situação estapafúrdia ou vai porque todo mundo está fazendo. Então, é muito útil. Mas, torno a dizer,
vai parecer muito mais repressão do que dizer não, 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 não. Porque sempre que a gente disser não, 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 primeiro a gente está provocando a criança, né? Porque muitas crianças aprendem assim, não pode, eu vou testar. Vai que é legal, vai que pode. Aí eu tento, se pisaram no meu pé, eu tiro o pé. Não estão olhando, eu ponho o pé de novo. E nós vivemos uma cultura absurdamente contrária à realidade, né? As pessoas aprendem que assim, estão dirigindo um carro, vai chegando no farol, o farol ficou amarelo. Pisa mais rápido para passar porque está amarelo. Gente, é para parar antes. Se nós aprendemos a fazer isso com farol, nós também aprendemos a fazer isso com sexo. É por isso que as crianças procuram pornografia. Mas aí querendo diferenciar a questão de um vício, é porque assim, a pornografia para os casais, ela pode ter uma série de finalidades extremamente positivas. Quais? Se esse casal, as duas pessoas, gostam de determinado tipo de estímulo vendo um filme, um tipo de filme X, os dois estão de acordo? Os dois estão de acordo. Os dois se sentem excitados com esse filme? Os dois se sentem. Ok. Alguém podia me perguntar, mas e se os dois precisam sempre assistir o filme? O filme está impedindo alguma outra coisa? Aí não. Então não há problema. Não, mas eles não conseguem fazer sem o filme. Talvez um dia seja um problema. Mas enquanto eles têm acesso ao filme, não vai ser problema, então eles não estão fazendo mal para eles nem para os outros, desculpe-me. É igual a gente gostar de comer arroz. Quando sobe o preço do arroz, a gente faz o quê? Não come ou fica brigando? Pô, a gente tem que brigar, é verdade. Mas assim, Vê? Então, assim, nós temos que compreender que existe um limite para as coisas. Mas, e se... Aí uma vez me perguntaram alguma coisa, mas vejam só, de repente começa a assistir filmes assim de um tipo, vai piorando o tipo de filme, vai pegando filmes mais pesados, e filmes que já são ilegais, e filmes que são terrivelmente... Isso não acontece com qualquer pessoa. Isso significa que se essa pessoa fez isso, nós já tínhamos com essa pessoa alguma coisa errada, muito errada, e que vai aparecer em assistir filme. Podia ser em outra coisa, tipo, hoje eu aprendo que assim, eu posso roubar uma batatinha do meu amigo ali no McDonald's, eu pego a batatinha dele sem ele ver, ele deixou, ele não percebeu, eu fiz, eu achei graça nisso, na próxima vez eu vou pegar um saquinho de batatinha e fazer de conta que não sou eu. No outro dia no supermercado, eu tô com o carrinho na fila aqui, eu empurro o carrinho sobre o pé do cara que está na minha frente na fila. A pessoa olha achando ruim, eu dou uma risadinha como se não fosse nada. Eu estou aprendendo a quebrar regras. Daqui a pouco eu vou quebrando regras, daqui a pouco será que vão me punir se eu matar alguém? Puxa, ninguém me puniu até hoje, então eu passei décadas. Ok, desse jeito eu ensinei uma pessoa a se tornar o quê? Uma pessoa antissocial que não segue regras. Podemos botar outros títulos aí, mas você já percebeu que nós podemos aprender isso com sexo desse jeito. Mas então, existe vício em pornografia? O termo vício não deveria ser aplicado a esse esquema de interação exagerada com pornografia. Por quê? Porque a pornografia em si, ela estimula áreas sexuais do cérebro que são estimuladas, seja a gente fazendo sexo a 2, a 3, a 5, a 10, sendo só masturbando, sendo só fantasiando ou vendo pornografia. Ou seja, são áreas específicas que são ligeiramente diferentes das áreas que são mais abrangentes e diferenciadas. Então, quando a gente usa drogas ou coisa parecida. Ou seja, caramba, então é fisicamente diferente? É fisicamente diferente. Torna a dizer, não interessa o tipo de estímulo, as funções do meu cérebro vão ser iguais, mas não são iguais como aquelas explosões relacionadas a uma necessidade de uma droga. Então, isso implica que deve haver mais controle. Não, mas não está tendo. Claro que não. A pessoa se tranca num determinado lugar, ela pode passar 2, 3 horas lá, ela tem o controle da situação. Ela não está descontrolada. É diferente de alguém que precisa usar uma droga e sob efeito da droga não tem controle nenhum e ninguém tem controle sobre ela. Alguém está perguntando coisas aí, você quer ler aí? Porque eu tenho dificuldade de ler essa distância.
E uma das perguntas foram feitas é qual a idade ideal para falar sobre sexo com a filha. Qualquer idade. Eu falei, começou a falar e perguntou alguma coisa, responda. Exatamente, aprendeu a falar, já era. Aqui, deixa eu ver. A educação sexual não faz o filho transar mais cedo e sim ajuda a identificar toques inadequados, a confiar nos pais, a se proteger de gravidez. É verdade. Né? Deixa eu ver aqui mais. Isso aí. E Mas tem olha, gente. eu concordo aqui, é bem informada. A minha filha vai fazer 6 anos, não fala com estranhos, relata, né? Pois é. Relata coisas anormais, mas vejo que ela é criada sem malícia, morro de medo. Né? Então, criada sem malícia. O que é malícia? Ou seja, nós temos que ensinar uma criança de que existem adultos e até outras crianças mais velhas que podem querer se aproximar dela com intenções de invadir o corpo dela sem o consentimento dela. Já supondo, então, que ela tem que aprender a falar não, porque ela não sabe com o que consentir. Uma criança só vai aprender o que seria um consentimento quando ela tem capacidade de ponderar as consequências dos atos que ela tenha e dos atos das outras pessoas. Então, não. A criança não tem capacidade formal para isso e só deve ter essa capacidade formal depois dos 14 anos, quem sabe só depois dos 18, legalmente é só depois dos 18, e tem vários adultos que eu ainda vou desconfiar que com 30 não tem. Mas, voltando a uma criança de 6 anos, precisamos sim, ela não fala com estranhos. Ótimo! Eu aprendi isso na minha infância também, isso ajuda, porque, olha, não aceite doce de estranhos. Claro, eu não sei qual é o objetivo de um estranho me oferecer doce, porém, eu também tenho que pensar com uma outra coisa. Olha, sinto dizer para vocês, mais de 60% a 70% dos casos de abusos sexuais com crianças ocorre dentro da família, é um familiar. É um familiar significa, se não for pai e mãe, é tio, tia, avô, avó, primo, prima. Com certeza. Então, assim, temos que ensinar essa criança a dizer não. Olha, se algum adulto quiser pôr a mão aqui embaixo, não deixa. Diga que você vai falar para o seu pai, para sua mãe, você vai gritar, e se insistir, grite mesmo. Sim, é isso mesmo. E é importante falar isso, porque senão vem logo na sequência a chantagem, né? Olha, não fala nada pro seu pai, hein? Vai ser uma brincadeirinha aqui só entre a gente, vamos manter o segredo. Isso. Né? E aí a criança aprende a não confiar mais no adulto, né? Inclusive não confia mais nos pais, porque assim, vocês não me protegeram. Sim. Ah, meus pais não sabiam. Nós estamos sabendo antecipadamente. Vamos lá contar para a criança. Vamos dizer para a criança como é que ela se defende. E veja, isso diz respeito ao acesso à pornografia. Porque aí nós ensinamos essa criança a, sim, pode acessar a pornografia? Pode. Com que objetivo? Com o objetivo de excitação sexual, mas não por fuga da realidade, não por fuga de situações de tensão, não por fuga de ansiedade, não por fuga de excesso de trabalho, não porque ficou bravo com alguém. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Que vai ser a diferença entre usarmos a pornografia de maneira emocionalmente errada, neurótica. Ô, Oswaldo, e no caso, assim, como distinguir, na verdade, como perceber, né, que você está entrando mesmo nesse barco, entendeu? Entrando num caminho sem volta ou num caminho difícil de sair, entendeu? Como que então, a pessoa mas pode as pessoas não sentem. As pessoas não sentem. As pessoas só vão sentir ou perceber quando estiverem tendo algum tipo de prejuízo muito sério. Por exemplo, correndo o risco de perder um casamento, perder família, perder trabalho. Quando exagera. Teve um caso, né, de um rapaz que simplesmente perdeu o emprego porque não conseguia sair do quarto. Era o tempo inteiro. Assim, eu já li muito dessa história já várias vezes, assim, contando desse caso, desse rapaz que simplesmente... Mas isso já não é uso saudável. Uso saudável de qualquer coisa que alguém queira chamar de pornografia ou erótico. Gente, ou seja, algo tratamento no familiar porque não conseguia sair do quarto da pornografia, não conseguia sair. Então, assim, muito sério, né? Olha, outra pergunta assim, qual seria o uso adequado da pornografia, o uso saudável? Pois é, qualquer coisa que seja erótica, que seja estimulante de qualidade sexual para a pessoa ou para o casal, e que não impeça essa pessoa de fazer outras coisas, é saudável.
Nós fazemos isso. Tem uma série de coisas, torno a dizer, tem coisas que são consideradas pecado por determinados grupos, e que, caramba, ninguém está fazendo nada de errado, pode fazer. Ah, mas isso é pornográfico. Então, regras são regras. Se você quer pertencer, participar daquele determinado grupo, aquele grupo tem regras. Ah, mas eu não gosto das regras dele. Procura outro grupo. Sim. Então, qual é a regra saudável? Olha, te traz bem-estar e não causa problemas? Perfeito. Não, mas é que eu gosto de fumar. Então, hoje não te traz mal-estar, daqui a 40 anos vai trazer? Ah, mas daqui a 40 anos nem vocês. Ah, você não está pensando em futuro. Pois é, como que isso vai ser organizado ao longo do tempo? Se existe uma coisa que pode ser repetida, mas é repetida de uma maneira bastante positiva, eu acho que nós temos alguma coisa extremamente boa. Se é repetida, mas traz problemas, porque eu evito encontrar pessoas, eu evito me relacionar com pessoas, eu evito conversar com pessoas, tá errado. Tem alguma coisa errada. Aqui, eu Tem gente... particularmente sou reservado para assistir pornografia, e olha que eu assisti muitas pornografias. Acho que quis Tá bom. dizer com relação ao espaço, né, que procura para ninguém estar... Pois é, tem gente que já fumou 20 anos e parou de fumar. Também são escolhas. Veja, dizer para uma pessoa, ah, você parou de fumar, parabéns. Ah, você parou com pornografia, parabéns. Eu acho que são coisas diferentes. Porém, assim, se a gente achou alguma coisa positiva para fazer, inclusive alguma coisa diferente, nós talvez estejamos sendo mais felizes, sem problemas. A atividade associada a coisas, a estímulos chamados de pornográficos, sejam histórias, leituras, filmes, fotos, conversar por telefone. Eu vou chamar tudo isso de pornografia. Oswaldo, então, no caso, não tem uma diferença do que é erótico e do que é pornográfico. Ou Então, tem? o pornográfico é o erótico do outro. É uma questão É, moral, antes de mais nada. é a mesma Porém, coisa. porém, existem tipos de materiais pornográficos que são produzidos com o objetivo, sim, de causar excitação sexual, mas também são produzidos com algumas intenções complicadas. Porque apelam para situações que estão fora dos limites legais, fora dos limites das morais grupais. E se nós usarmos essas coisas, aí sim nós já estamos infringindo regras do mundo em que a gente vive. Já se torna problema. Então, por exemplo, se na nossa cultura é ilegal alguém assistir um filme, um vídeo na internet com crianças, quem fizer isso está cometendo uma ilegalidade e está sendo ruim. Por quê? Está perdendo tempo. Podia estar vendo outro filme que fosse eroticamente útil para essa pessoa se desenvolver sexualmente. Oba! Tá aí um uso saudável. Olha, me permite desenvolver coisas, que me dá ideias. Dar ideias, olha, dar ideias não é exatamente uma coisa que eu fico pensando que é só isso que a gente precise usar. Mas eu tenho que compreender que existem outras coisas em andamento. De novo, se eu fizer alguma coisa no caminho do ilegal, ou procurar esse material que seja ilegal, essa pornografia é ruim. Se eu assistir essa pornografia, eu estou facilitando para que mais gente produza coisas assim que são ilegais. Pô, mas tem tanta coisa que não é ilegal e é chamada de pornografia, só porque fala de sexo. Sim. Veja, existem filmes, historicamente, existem filmes que são carregados de conteúdos sexuais e eróticos, inclusive com cenas sexuais explícitas. Mas muitos desses filmes, então, são considerados filmes cults, são filmes muito bem feitos, tecnicamente falando. O sexo não está ali de bobeira. Faz parte porque faz parte de uma história real. Real, quero dizer, faz parte do conteúdo. Sim. E isso é uma coisa assim que a gente vai ter que aprender a compreender.
E se isso é Inclusive, possível... as novelas, né, já estão trazendo dessa Mas as forma. novelas sempre trouxeram. Veja, Trouxeram um negócio, vocês... inclusive aquela que é Pantanal de tantos mil anos atrás, aí, ó, simplesmente agora vai voltar e com certeza vai voltar Ixi. mais explícito, com certeza. Veja, você falou de novelas. A TV brasileira está fazendo 70 anos, esse mês. Então, quando houve o primeiro beijo numa telenovela, que era feita ao vivo, o primeiro beijo já assim foi um escândalo, né? Tipo, nossa, então, década de 50. Como assim? Então, na década de 50, beijo era considerado pornográfico. Era novela, estava para as pessoas assistirem. Então, peraí, como é que a gente lida com isso? Aí, por isso tem que saber qual é o tipo de pornografia assistir. Assim, você se preserva de se deparar com pornografia irregular. Também é verdade, é nossa responsabilidade assistir ou procurar assistir o que a gente quer assistir. Sempre que alguém me fala de ter assistido algum vídeo ou se estimular com algum vídeo, eu vou perguntar, vírgula por vírgula, que tipo de filme, que vídeo era? A maior parte das pessoas, a primeira resposta é, normal. Vírgula. Quantas pessoas tinha no filme, que tipo de pessoa era fisicamente, cor do cabelo, cor da pele, que tipo de fala, tinha linguajar, não tinha linguajar, era só de relações sexuais, ou tinha enredo, tinha história, tinha o quê? Caramba, aí as pessoas começam a olhar assim, tipo, daquilo que parecia ser normal, quer dizer que tem coisas diferentes? Claro que tem, as pessoas já escolhem. E sim, é preciso escolher, assim, entender que você está escolhendo e você é responsável pela escolha. Se eu sou responsável pela escolha, eu posso escolher uma coisa que seja útil. Isso vai diferenciar de uma patologia, diferenciar de uma coisa que não seja saudável, para uma coisa que seja saudável. E aí passa a ser um estímulo adequado. Oswaldo, teve um caso que eu li uma vez que dizia assim, que o rapaz ele não tinha mais sensibilidade ao penetrar uma mulher, justamente porque ele via tanta pornografia, se masturbava tanto, Hum, e passou já a não. Ele até tentava ter relação, mas ele não hum. conseguia, entendeu? A penetração ele já não sentia mais, era como se não tivesse mais a sensibilidade. Acho que ele foi tão habituado a isso Então, que. o que ele não tinha era a percepção da sensibilidade. A percepção, não é lá embaixo, é aqui. E se eu acho que nós deveríamos ter perguntado para ele assim, quando você vai fazer uma relação, ter uma penetração, o que é que te passa pela cabeça? O que que vem, o que que você lembra? Porque de repente, talvez ele fique pensando nos filmes e não naquela situação que ele está vivendo. Talvez pensando nos filmes ele veja um monte de coisa, ele veja o filminho na cabeça e a sensação tátil que não existe naquela hora que ele está vendo o filme, ele não está entendendo, o corpo dele não está entendendo o que são as sensações táteis, aquilo não tem importância. Horas. Então, ele está condicionado a responder sexualmente só naquela circunstância, vendo um filme. Assim como talvez só existam pessoas que estejam conformadas, condicionadas a determinado tipo de padrão sexual. Ah, não, eu só faço sexo papai e mamãe. Ok, o dia que você não puder fazer, o que vai acontecer da sua sexualidade? Eu já vi gente no consultório falando exatamente assim para mim, tendo problemas sexuais, e quando ele me descreve, ele passou 40 anos da vida dele só fazendo sexo de uma maneira, papai e mamãe. E quando não deu para fazer, ele tinha um monte de problemas. Ok? Mas eu acho que a gente falou de coisas importantes em inglês. Eu acho que assim, é, é, é podendo falar dessas coisas que a gente ajuda as pessoas a pensarem. E afinal de contas, se as pessoas não sabem o que fazer, mesmo tentando pensar, por isso que eu estava contando, né, que a gente ajuda os psicólogos a saber os caminhos para ajudar as Abordar pessoas. esse tipo de demanda, exatamente. É, Muito importante mesmo. E, Oswaldo, nosso tempinho ele está quase acabando. isso a Só queria gente que não... você falasse assim, rapidinho para a gente fechar, assim, como é o tratamento, no caso, né, dessas pessoas que procuram, como é que se dá Veja, isso? da mesma forma que aquele sujeito me procurou depois de 40 anos fazendo sexo só papai e mamãe, eu vou olhar para essa pessoa que está tendo outras dificuldades e que tem um uso mais
costumeiro e é inclusive muito frequente de pornografia pela internet, por exemplo, eu tenho que ajudá-lo a reconhecer e desenvolver outras maneiras de ver o mundo. Isso significa, de ver o mundo, significa de considerar o mundo. Aprender um novo caminho não é nada fácil, mesmo porque se o corpo já sabe um caminho, ele vai tentar o caminho que já sabia, mesmo que já não dê certo. Aprender um novo caminho, ou novos caminhos, eu prefiro pensar assim, isso vai ser ótimo. Ah, eu vou dizer para essa pessoa, nós vamos seguir um caminho que vai ser tranquilo e vai ser prazeroso. Ou seja, nós não precisamos ter medo de perder, porque nós não vamos perder, nós vamos ganhar a mais. E a gente não vai precisar seguir caminhos anteriores, porque os novos caminhos vão ser bons. Essa é a psicoterapia. Eu falei de uma maneira genérica, e nós temos um monte de técnicas comportamentais, técnicas ligadas a reorganizar a autopercepção e pensamento, mas essas coisas são extremamente importantes de nós lidarmos passo a passo no consultório, através das sessões de terapia. Durante semanas, durante meses, são necessários para que a gente consiga fazer modificações. Perfeito. E passar essa tranquilidade, né, de que aquele momento vai passar, que isso tudo vai passar, né? Claro, Vamos tentar trabalhar isso, claro. né? Pronto, Oswaldo, nosso tempo realmente está acabando. Eu quero aproveitar para não encerrar, né? Te agradecer muito mesmo, mais uma vez. Liz, obrigado. E obrigado pela oportunidade de nós conversarmos sobre isso, porque sempre que alguém vem perguntando coisas, até de um assunto que eu já conversei, eu sempre vou me ligando a novos aspectos. Isso me ajuda no dia seguinte a atender meus pacientes. Show, perfeito. Eu Você tenho que realmente é aprender, maravilhoso. eu tenho que aprender a cada dia uma coisa nova. A coisa é que, assim, meu dia tem uma quantidade de horas limite. E às vezes, assim, eu tenho gente me pedindo um horário a mais, será que pode? Será que a gente pode trocar horário essa semana? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Nós fazemos tudo o que é possível, mas eu tenho que aprender qual é o meu limite para conseguir ajudar a isso acontecer. Show mesmo. Ótimo Obrigada. conversar. Valeu mesmo. Cheiro grande, viu? Beijo para Até todo mundo mais. aí também que participou aqui.